Já, né? Marinho, todo mundo sabe, a torcida conhece que a situação da dívida do Bahia, principalmente a dívida anterior a 2013, é uma dívida muito grande e que a gente luta diariamente para administrar essa dívida e gradativamente ir quitando, né? O desafio da dívida trabalhista é também muito grande, como a gente falou. É um dos maiores que a gente tem. Além disso, a gente tem também o desafio da BWA e da Opportunity. Juntos são os três grandes credores privados do Bahia, além de, logicamente, o Estado brasileiro, o poder público, com quem a gente tem a dívida fiscal, né? É bom ressaltar que grandíssima parte dessa dívida é anterior a 2013 e uma parte dela originária do ano de 2020 com a pandemia, né? A gente tem a administração da dívida trabalhista como um grande desafio. A gente fez um acordo em 2020 e que a gente conseguiu cumprir integralmente até setembro de 2021, né? Ali já no final do ano, sem jogador, com a queda do número de sócios, a gente protocolou um pedido na Justiça do Trabalho requerendo a ativação de uma das cláusulas que em caso de queda de receita, o Bahia tem direito a rever o valor a ser pago, sentar para renegociar, né? Então, desde outubro protocolamos esse pedido, dezembro novamente, fevereiro novamente, ou março, não me lembro. E essa audiência não foi marcada, de forma que agora a gente conseguiu marcar essa audiência e repactuamos a parcela, justamente como previu o acordo anterior, que saiu de 450 mil para 150 mil mensais, muito mais adequada à realidade do clube. E além disso, a gente deixou para pagamento do passado até aqui, de outubro para cá, o prêmio pela passagem de fase da Copa do Brasil. Então foi um acordo muito bom para o clube, se adapta agora à realidade de uma Série B, com compreensão dos credores, né? A gente não vê esses credores como adversários, são pessoas que prestaram serviços ao clube, devem receber por isso, mas devem receber da forma que o clube pode pagar, né? A gente tem ações judiciais de 2007, 2008, 2009, 2010, desde então, do período democrático, desde que o clube se abriu, a gente pagou mais de 40 milhões de reais em dívidas trabalhistas pré-2013, e a gente segue pagando, né? Agora, por exemplo, com esse acordo, pagamos mais de 2 milhões e 700 e vamos pagar mais 150 mil por mês ou 10% da receita mensal, o que for maior. Belintani, o assunto não pode deixar de ser outro, né? Sempre nesse momento onde está nesse processo de negociação, o torcedor quer saber a atualização. Como é que está essa conversa em relação à implementação da SAF no Bahia? Olha, Ulisses, a conversa segue acontecendo da maneira... Em outros momentos a gente chegou a dar prazo, a falar que estava muito perto de acontecer. A gente agora, preservando a qualidade do trabalho, a profundidade do processo que precisa ser feito, a gente tem preferido não estabelecer nenhum prazo, mas o que eu posso dizer é que cada dia a gente tem pequenos avanços, trabalhando bastante, muita gente envolvida no processo, com alta qualidade do que está sendo feito, com toda a preocupação necessária, pessoas do mais alto gabarito envolvidas no tratamento desse tema. Não é na velocidade que eu queria, não é na velocidade que o torcedor queria, mas é na velocidade necessária para uma decisão de tamanha responsabilidade que é essa, né? É uma decisão permanente, eterna para o clube, né? Uma decisão que dificilmente terá volta e por isso ela precisa ser bem trabalhada e a gente está fazendo isso. Como é que fica essa situação nos débitos que o Bahia tem, né? Essas dívidas que o Bahia, inclusive, teve esse problema agora que equacionou. Como é que fica no que diz respeito à situação da SAF? A SAF vai ajudar ou o clube tem que primeiro sanear isso aí, Belintani? Olha, Pete, primeiro a gente não está tomando nenhuma decisão no dia a dia do clube em função de SAF, né? Não estamos, nós administramos o clube diariamente como se nada fosse acontecer. É lógico que, paralelo a isso, a gente faz todo o trabalho de negociação, de desenvolvimento do projeto da SAF, esperando que ela aconteça no menor prazo possível. Mas o dia a dia do clube é independente da SAF, né? A gente não pode contar com uma coisa que não foi assinada, que não foi avaliada pelo Conselho Deliberativo, que é uma instância que deve analisar com todo cuidado. A gente não pode contar com uma coisa que não teve avaliação e votação do sócio. Então nós seguimos pagando nossa dívida, né? Pagando nossa dívida. Eu vou dar aqui, já dei aqui o exemplo da dívida trabalhista, portanto ontem a gente fez um acordo e liberou o pagamento de 2 milhões e 700 e mais 150 mil por mês ou 10% da receita, o que for maior. Lembrando que até hoje, novamente, o clube vive em função dessa dívida antiga, né, e sobrevive com muita dificuldade. Eu queria também aqui aproveitar a sua pergunta para falar de um momento que chega a ser histórico para o clube, né, essa semana. Nós assinamos o acordo da BWA. Desde setembro de 2019, o clube tem 10% das suas receitas retidas por decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por causa de uma confissão de dívida assinada em 2011
pelo antigo dirigente do clube. Essa confissão de dívida foi assinada, isso gerou um processo que resultou num processo de mais de 20 milhões. A gente teve 21 milhões retidos desde setembro de 2019 até a semana passada. Portanto, o clube, mesmo na pandemia, mesmo com toda a dificuldade, sem receita, tinha a cada 100 reais que entrava no clube, tinha 10% retido para pagar essa dívida de 2011. Juntou-se 21 milhões, poderia-se continuar juntando, porque a dívida poderia ser maior do que essa, mas nós realizamos um acordo e quitamos completamente a dívida da BWA, que era uma dívida enorme do clube, né? Fora a trabalhista e fora o contencioso com a Opportunity e o débito fiscal, era o maior processo do clube, e a gente conseguiu, com o esforço de todos, com a colaboração do torcedor, da torcedora, do sócio, da sócia, dos nossos patrocinadores, a gente quita essa dívida histórica de mais de 20 milhões de reais, e a gente não deve mais nada à BWA, que era um dos grandes processos do clube. Portanto, uma semana importante, uma semana que o Bahia refez o acordo trabalhista, sem multa, é bom que se diga, né? Porque eu vi uma divulgação sem a devida apuração de que o Bahia havia pago uma multa de 30%, então é importante, quando a gente vai dar uma notícia, que a gente apure, né? A assessoria de comunicação do clube está aí para isso, quando precisar responder é só ligar e perguntar. Então não houve pagamento de nenhuma multa do acordo trabalhista, apesar de ter sido noticiado. E a gente pagou a BWA, que é um processo histórico do clube. Então foi uma semana importante de avanços do contencioso e, repito, isso acontece independente da SAF. Se a SAF acontecer, e a gente espera que, se a gente chegar num bom denominador, num processo amadurecido, ela aconteça, se for desejo do torcedor, a gente logicamente tem nessa negociação uma forma de resolver e de sanar o problema da dívida histórica do Bahia. Presidente, só uma dúvida, o bloqueio junto à CBF existiu? O Bahia tem algum bloqueio junto à CBF ou já está liberado? Já está liberado agora, né, com o acordo que nós fizemos. O bloqueio existiu, mas não existiu multa, Nilson. Então eu vi lá no galácticos.com que se noticiou que existiu uma multa de 30% que o Bahia foi pago. Sim. E que o acordo teria sido ruim para o Bahia. Então eu acho que é bom apurar sempre que dá esse tipo de notícia. A gente está sempre aberto a dar a informação devida. Então não houve multa, houve o bloqueio, justamente pelo valor que ficou aberto de setembro para cá. Mas ressaltando que desde setembro nós pedimos a repactuação, e a repactuação era um direito do clube, né? Consta no acordo trabalhista que, em caso de queda de receita, o Bahia tem direito à repactuação. Desde outubro nós protocolamos o pedido de repactuação, a audiência ainda não tinha sido marcada, mas agora foi marcada. O bloqueio que foi feito pela fase da Copa do Brasil foi destinado ao pagamento desse valor pretérito, e a partir de agora a gente sai de 450 mil por mês para 150 mil por mês. Guilherme, seu nome sempre esteve ligado à questão da Liga, nas negociações, nas conversas, nos anos anteriores, só que o Bahia até agora não se posicionou a respeito da Liga, está numa posição de aguardar essa situação. Como é que você está analisando toda essa movimentação? O Bahia vai se manifestar nas próximas semanas? Como é que está essa observação? Bom, é uma boa pergunta, é uma oportunidade de esclarecer isso para o torcedor. A gente passou 2 anos até num movimento de liderança da Liga, né? Eu e outros clubes. O que está acontecendo agora é fruto do trabalho que foi feito em 2020 e 2021. Acontece que os clubes se dividiram em 2 grandes grupos, né? Um grupo que fundou a Libra, que é essa Liga do Futebol Brasileiro, e outro grupo que é o Forte Futebol, de clubes pequenos e médios economicamente falando, né? Que o Bahia tem procurado sempre conversar com os 2 grupos, provocar união dentro das possibilidades, né? Eu tenho falado pouco sobre isso, porque entendo que o trabalho que eu fiz em 2020 e 2021 já foi suficiente. Meu momento é mais de bastidor, mas de muita conversa. Eu falo com vários presidentes diariamente, falo com os proponentes da Liga. Eu estive em São Paulo na segunda-feira, após o jogo do Vasco, eu fui a São Paulo para uma reunião sobre isso. O Bahia, em breve, vai anunciar o seu posicionamento sobre a Liga. E a situação do Fazendão, a venda do Fazendão? A venda do Fazendão está bem avançada, né? A gente tem novamente tomado todo o cuidado, estamos na fase de discussão de minuta contratual. Recebemos uma proposta muito boa, foi avaliada pela Assembleia de Sócios, foi aprovada. Depois dessa que foi aprovada, a gente recebeu uma proposta ainda melhor, e essa proposta que deve ser efetivada está em discussão contratual agora. Por que o Bahia não assinou a Liga ainda? O que é que está pegando aqui lado do Bahia? O que é que está faltando para você definir o seu posicionamento? Olha, isso é uma boa pergunta. Na verdade, a gente entende que a gente não vai ter uma liga perfeita, não é? A gente não vai ter uma liga que seja boa para o Flamengo e boa para a Chapecoense, né? Eu estou falando 2 clubes que estão em polos opostos sob vista de tamanho econômico. O que a gente tem buscado é uma liga equilibrada. Se ela for muito boa para o Flamengo ou muito boa para a Chapecoense, ela vai ser ruim, né? Cada um tem que perder um pouco. Então, a gente entende que quando chegar nesse momento de que cada um perde um pouco e no final vira um equilíbrio maior,
o Bahia vai estar à disposição. Enquanto isso, a gente está colaborando com o argumento, com os estudos que nós fazemos. Tem uma pessoa do Bahia especificamente estudando todos os números da Liga, para que a gente, assim que estiver maduro, a gente vai refletir o nosso posicionamento, vai falar sobre o nosso posicionamento. Está muito próximo disso, está muito próximo. A conversa que eu tive em São Paulo na segunda-feira foi muito interessante. Guilherme, quando o Freeland chegou, você disse que a chave do futebol está na mão dele, ele está conduzindo esse processo aí de comandar o futebol do clube, mas a janela está se aproximando, aí maio já está indo embora, vem junho, vem julho, a janela reabre. Qual o retorno que ele tem te dado aí sobre o posicionamento no mercado? A torcida tem falado muito sobre a necessidade de reforços aí para essa sequência. Olha, Ulisses, eu disse isso tem sido a ótica, o dia a dia do clube tem sido dessa forma, né? Eu sempre estou dizendo, não só a Frila, mas como a João, Paulo também, a Hugo lá no DAD, o próprio treinador Guto Ferreira e a sua comissão, de que o clube está à disposição para fazer novas contratações na janela, mas eu acho que a hora ainda de avaliação e de sondagem no mercado, na hora certa eles vão me dizer e a gente vai estabelecer um orçamento para isso. Eu também entendo que julho vai ser o momento de reforçar o time, porque eu sempre digo que não me ilude uma liderança ou uma segunda colocação, o campeonato é muito difícil, o jogo de hoje mostrou isso, né? Um time do meio para baixo da tabela, como estava a Ponte Preta, não sei se estava em 12º, exatamente, fez um jogo super difícil, foi melhor do que a gente no jogo, inclusive em grande parte do jogo, né? Foi superior ao Bahia, mas a competição é isso, a competição é de estratégia, de sabedoria, de saber reagir na hora certa. Eu tenho a consciência de que a gente está num momento bom, mas que a gente precisa sempre ficar atento, não se iludir e não subir no salto. Muito bem, obrigado. Valeu, abraço.